Olá, gente amiga, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse dia nós estaremos falando um pouco a respeito dos livros que foram incorporados à Palavra de Deus. Se vocês assistiram os 2 vídeos anteriores que falam sobre a Bíblia, vocês já puderam perceber que nós estamos fazendo um estudo a respeito da Palavra de Deus. No primeiro vídeo eu pude falar para vocês a respeito da Bíblia como sendo a Palavra de Deus. Falamos sobre alguns argumentos que comprovam ou que demonstram que a Bíblia é a Palavra de Deus e não palavra de homens. No segundo vídeo nós tivemos a oportunidade de falar sobre a natureza da inspiração da Bíblia, porque a Bíblia de fato ela é inspirada por Deus, ela não se torna a Palavra de Deus, nem tampouco ela contém, mas ela é a Palavra de Deus porque foi inspirada por Ele. E hoje eu gostaria de falar a vocês sobre o processo pelo qual os livros foram canonizados. Como é que a igreja e a comunidade judaica reconheceu aqueles livros que tinham o selo da autoridade divina. De que forma isso aconteceu? Bem, nos próximos vídeos eu estarei completando essa série de estudo a respeito da Bíblia. Eu vou falar sobre os livros que tiveram maior resistência de serem aceitos, em primeira instância, aqueles que foram aceitos por todos. Estaremos falando também sobre os livros apócrifos. Vou falar um pouco sobre as traduções da Bíblia. E estaremos também falando, na conclusão, sobre a história da Bíblia, de como a Bíblia chegou até nós. Então não perca, acompanhe os nossos vídeos e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e será muito edificante e poderá também lhe dar conhecimentos maiores a respeito do reino de Deus e da sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito interessante também, porque muitas pessoas desconhecem o processo pelo qual os livros foram canonizados, certo? Olha, a inspiração foi o meio pelo qual a Bíblia recebeu a sua autoridade. Inspiração essa que veio do próprio Deus. Agora, a canonização é o processo pelo qual a Bíblia ela foi aceita de forma definitiva. Agora, nós precisamos entender que uma coisa é o profeta receber uma mensagem de Deus, outra coisa bem diferente é esse profeta, ou a mensagem do profeta ser reconhecida pelo povo de Deus. Então são processos diferentes. Primeiro você recebe a mensagem de Deus e depois essa mensagem será futuramente ou no presente momento reconhecida pelo povo de Deus. Foi justamente isso que aconteceu com os livros da Bíblia. Esses livros foram inspirados, mas só foram reconhecidos depois de muito tempo, depois de muitos anos. E aí vem a pergunta: como é que os livros da Bíblia foram incorporados à mesma? De que forma isso aconteceu? Para podermos responder essa pergunta, nós precisamos recorrer à canonicidade bíblica, o estudo da canonicidade bíblica. E você poderia estar me perguntando, mas o que significa canonicidade? O que é isso? A palavra canonicidade ela vem do termo grego canon, que se origina do hebraico kané, e significa vara e regra de medir. Poderia ser vara ou cana ou regra de medir. No Novo Testamento, essa palavra refere-se à regra de fé ou à norma de conduta das pessoas. Tanto que nos primórdios do cristianismo, da igreja primitiva, a palavra cânon significava literalmente regra de fé ou escritos autorizados. Ou seja, quando nós falamos que determinados livros são canônicos, estamos dizendo que esses livros são inspirados por Deus e que servem como regra de fé para as nossas vidas. A nossa vida pode ser pautada por meio desses livros. Nós estaremos, portanto, observando os ensinamentos desse livro e praticando-os como sendo ensinos que vêm do próprio Deus. Mas, como isso aconteceu? Quais foram os critérios utilizados para que esses livros pudessem ser reconhecidos como sagrados
ou canônicos? É uma pergunta. E nós poderíamos dizer que existem vários sinônimos aqui para a palavra canonização: escrituras sagradas, livros autorizados, livros proféticos, dentre outros termos. Mas nós temos pelo menos 5 critérios que foram avaliados tanto pela comunidade judaica como também pelos cristãos primitivos para que determinados livros pudessem ser reconhecidos como inspirados por Deus, como canônicos, como livros sagrados e, portanto, fizeram parte dos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. O primeiro critério que foi avaliado foi o critério da autoridade de um livro. Cada livro da Bíblia reivindica a autoridade divina, seja por meio de expressões como assim diz o Senhor, ou por meio de ensinos e exortações. Esses livros demonstram sua natureza divina, nos mostram que ela foi escrita, foi produzida, foi criada não pela mente humana, mas pela mente toda poderosa. No Antigo Testamento, falando especificamente a respeito dos livros históricos, as exortações e os ensinos são implícitos. No entanto, nós podemos também ver o cuidado de Deus, o amor de Deus e a direção de Deus, para poder proteger o seu povo, proteger a nação de Israel. E isso já nos demonstra que Deus sempre esteve no controle da história da humanidade, principalmente na história do povo de Deus, do povo de Israel. Portanto, os livros históricos têm muito a nos ensinar a respeito do caráter, a respeito da natureza, da personalidade e do amor protetor de Deus para com o seu povo. O segundo critério é o que fala sobre a autoria profética de um livro. Todo profeta, ou pelo menos todo escritor bíblico, tinha um dom profético ou uma função profética, ainda que tal pessoa não assumisse a função de profeta propriamente dita, ainda que ele não fosse nomeado e reconhecido na época pelas pessoas como sendo um profeta, mas ele tinha o dom e a função profética no seu ministério. Nós iremos perceber que no Novo Testamento os livros só eram aceitos quando escritos ou por um apóstolo ou por um discípulo de apóstolo reconhecido pelos apóstolos. Não era qualquer pessoa que podia simplesmente escrever um livro e dizer que ele era inspirado por Deus. Esse é o segundo critério. Claro, primeiro nós temos a autoridade do livro e a autoria profética. Esse homem que escreveu o livro deveria ser, no Novo Testamento, apóstolo ou discípulo de apóstolo, e no Antigo Testamento deveria ser reconhecido como um profeta ou como um homem de Deus. Era uma coisa muito importante a ser avaliada, porque no Novo Testamento muitas pessoas escreveram e passavam-se por apóstolos, tentando enganar a muitos. Então era necessário ter a certeza, por meio do estudo literário, por meio da gramática, por meio da escrita e do vocabulário, e para você poder saber se aquele livro realmente havia sido escrito por um apóstolo ou por um pseudo-apóstolo. Então isso era uma coisa muito interessante e muito necessária na hora de se averiguar a autoria de um livro. O terceiro critério era o critério da confiabilidade de um livro. Critério muito importante. Será que esse livro é confiável? Será que eu posso confiar na autoridade e no conteúdo desse livro? É uma pergunta que tanto os judeus como os cristãos fizeram na hora de canonizar ou organizar aqueles livros que eram inspirados por Deus. Todo e qualquer livro que contenha erros factuais, históricos ou doutrinários, segundo revelações anteriores, não pode ter sido inspirado por Deus. Todo livro que é inspirado por Deus fala a verdade, não possui erros. Os escritos chamados autógrafos, ou aqueles que são considerados como sendo os originais, são isentos de erros. Portanto, nós não podemos admitir que as escrituras contenham erros, sejam eles históricos ou doutrinários, pois as palavras de Deus são a verdade e são sempre coerentes.
Nós temos como exemplo os crentes bereanos que averiguavam o que os líderes da época ensinavam em suas sinagogas, a exemplo do apóstolo Paulo, quando ensinava, diz a Bíblia que esses crentes investigavam, analisavam, palavra por palavra, para saber se elas eram coerentes com as escrituras do Antigo Testamento ou se entravam em contradição com algum de seus ensinos. Grande parte dos livros apócrifos, a sua grande maioria, foi totalmente rejeitado por conta do princípio da confiabilidade. A grande parte dos apócrifos continham anomalias históricas e erros doutrinários, heresias teológicas muito graves. O quarto passo durante o processo da canonização foi o da natureza dinâmica do livro. Esse quarto passo foi muito importante, pois um livro que é inspirado por Deus possui o poder de transformar radicalmente a vida dos seus leitores, ou pelo menos de confrontar o seu estilo de vida, o seu comportamento. Nós temos inúmeros casos de pessoas que foram radicalmente transformadas pelo poder da palavra. A Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Portanto, nós podemos utilizá-la para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Nós precisamos saber que ao lermos a palavra, nós temos que dar abertura para que a palavra de Deus possa transformar a nossa vida, o nosso caráter, nosso pensamento, nossa personalidade e mudar a nossa vida sempre para melhor. E o último passo era o da aceitação de um livro. Ou seja, quando um livro é inspirado por Deus, ele precisa ser reconhecido pelo povo de Deus. O livro que foi produzido pela mente de Deus deve ser aceito pela igreja do Senhor Jesus. E para que isso acontecesse, durou muitos e muitos anos, durante vários anos, pelo menos 300 anos de estudo, de investigações, de avaliações, analisando vários critérios para que esses livros pudessem ser reconhecidos e canonizados. Na igreja do Novo Testamento, passou-se pelo menos 300 anos para que todos os livros do Novo Testamento pudessem ser reconhecidos, agrupados e canonizados. Eles não receberam autoridade divina, eles já tinham autoridade divina. Essa autoridade foi apenas reconhecida pela Igreja do Senhor. E apenas no ano 390, aproximadamente depois de Cristo, é que o Novo Testamento estava completo. O Antigo Testamento foi agrupado pelo sacerdote Esdras no ano 445 a.C. Foi também, da mesma forma, canonizado, avaliando-se uma série de critérios para que eles pudessem reconhecê-los como sendo inspirados, divinos, como sendo a palavra de Deus. Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos conhecer, para que nós possamos ensinar e para que tenhamos a certeza de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. É um livro totalmente diferenciado dos demais. É um livro capaz de mudar a realidade da nossa vida. É um livro que transforma o nosso pensamento e nos torna pessoas muito melhores. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre outros assuntos concernentes à palavra do nosso Deus. Compartilhe o vídeo e que você e a sua família possam ser abençoados em nome de Jesus.